Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema muito importante. Eu quero que você preste muita atenção no tema de hoje. Hoje vamos falar um pouco sobre a morte. Quando alguém morre, o que acontece? E como você foi formado por Deus. Depois da morte, o que acontece com o seu corpo e com você mesmo, uma pessoa. Então, hoje vamos tratar desse assunto. Bom, para começarmos, vamos fazer uma análise muito rápida. Qualquer um de nós, qualquer uma pessoa que já viveu nesse mundo, viveu, sofreu e morreu. E nenhum de nós gostamos da morte. Pois Deus nunca criou o homem com a intenção para que um dia ele viesse a morrer. Mas Deus nos criou para vivermos eternamente, para fazer parte da família do céu. Mas o homem pecou, então assim o homem começou a morrer. E a natureza começou também a transformar-se aos poucos. E hoje, por todos os cantos, pessoas clamando, chorando, porque alguém partiu. Mas partiu para onde? Alguns acreditam de que ao morrer o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na Palavra de Deus. Então eu quero que você preste muita atenção. Pegue na sua Bíblia e acompanhe a cada passagem da Bíblia. Primeiro, se lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, ali nós encontramos de como o Senhor criou o homem. O versículo diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então Deus, ao criar o homem, ele o moldou do pó da terra. Aquele barro fez um boneco ali no chão e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E o homem então começou a existir, a pensar, a agir, a andar, a falar e assim por diante. Mas antes disso, era apenas um boneco sem a vida. Então, depois de Deus ter criado o homem e soprado nas narinas, o homem passou a ser, então, um ser vivente. Então, a conclusão é que temos é que o homem é formado do pó da terra, mas o sopro da vida, que é a vida que Deus colocou dentro do homem. Então, assim, o homem passou a ser uma alma vivente e não passou a ter uma alma vivente, mas passou a ser uma alma vivente. Então, eu e você, nós somos uma alma, nós não temos uma alma. E quando alguém morre, ele já é um morto. E o morto não sabe nada. Não existe entidade ou alma vagando fora do corpo. Só existe a oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Na morte, o destino da pessoa está selado. Então, ninguém, quando morre, tem a oportunidade ou uma segunda chance de arrependimento ou de salvação. Não. Tudo o que temos de fazer hoje é agora. Acreditar em Deus, andar com Deus, obedecer às suas palavras e viver. E se assim fizermos, obedecendo a Ele, então hoje podemos morrer salvo. Não adianta alguém morrer e você tentar fazer algo para salvar essa pessoa. Não. A salvação é quando uma pessoa está viva. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, o profeta diz que eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai,
também a alma do filho é minha. E ainda ele acrescenta uma parte importante. Ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então ele não está a falar de uma entidade fora do corpo, de uma alma que sai de uma pessoa, um segundo componente que sai de uma pessoa e fica vagueando. Não. Ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ele está referindo-se a nós, um ser humano, com corpo, sangue, osso e tudo. Então ele está referindo a nós, a alma que pecar, essa morrerá. Como que uma entidade fora do corpo, assim como dizemos muitas das vezes que uma fantasma pode pecar, ele pode falar, pode fazer tudo? Não. A alma aqui referido somos nós. A alma que pecar, essa morrerá. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 27, está escrito que os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas na casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. E ainda, Deuteronômio 20, capítulo 10, versículo 22, diz que com 70 almas teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então ali vemos o relato da família de José. Ali no Egito nasceram 2 filhos de José. Mas quando saíram e desceram para o Egito, aqueles que eram parentes de José, quando foram ali para o Egito, foram 70 pessoas, 70 almas. Não 70 fantasmas, mas 70 almas. Não uma entidade fora do corpo, mas a família que compõe a família de José. E são 70 pessoas, de forma literais. E essas pessoas, então, foram ali e viveram ali. Quando Deus criou o homem pecou. E quando o homem pecou, então Deus trouxe algumas das sentenças para o homem. Por exemplo, para Adão, no Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus diz para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu, Adão, és pó, e ao pó tornarás. Então Deus diz para Adão, Adão, você pecou. É claro que foi Adão e Eva, mas Deus estava dando uma ordem para Adão como uma chefe da família, o homem, o sacerdote do lar. Você, Adão, pecou. E agora você, que pecou, voltes como era antes. Quando morrer, então tu tornarás a pó, como foste criado. E Adão e qualquer homem que morreu sobre a face da terra tornou-se pó. E ainda Eclesiastes 12, verso 7, para complementar a passagem de Moisés, escrito ali no livro de Gênesis, diz, e o pó volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando alguém morre, esse corpo, a matéria que nós temos, volta à terra como era antes. E o espírito, aquele sopro da vida que Deus deu ao homem, volta para Deus. Não que saia algo dentro de nós e suba para o céu e volte para Deus de uma forma literal, mas é o fôlego da vida, o caráter, o pensamento, a forma de agir, a razão que Deus colocou dentro do homem, então desaparece no mesmo instante. Porque o fôlego da vida, o sopro que Deus deu para o homem, é o poder do conhecimento, do entendimento, a razão, a ciência Deus colocou dentro do homem. E quando o homem morrer, então tudo desaparece. Então nós não temos uma entidade fora do corpo. Então o corpo volta ao pó como era. E esse corpo, mais o fôlego da vida, é que nós temos, que faz de nós uma alma vivente. Então, quando morrermos, essa alma vivente deixa de existir. É simplesmente assim. E hoje vemos por todos os lados pessoas dizendo que
alguém veio e falou comigo. Alguém apareceu em algum lugar que já tinha morrido, talvez por vários e vários anos. Mas isso não é a verdade. Alguém apareceu sim, mas não é alguém que já tinha morrido. Isso é obra do inimigo. Hoje a própria Bíblia diz que Satanás se transfigura como um anjo de luz. Ele pode aparecer a várias pessoas como uma entidade, uma pessoa que já tinha morrido antes. Os nossos entes queridos, mas não é o próprio ente querido em si e que veio a nós para falar. Lembre-se quando que Satanás apareceu para Jesus ali no deserto da tentação. Ele apareceu para ele como um dos anjos celestiais fiéis a Deus, que não caíram no pecado. Mas Jesus, conhecendo a astúcia de Satanás, então revelou quem ele era. Assim também ele aparece para muitos de nós, enganando que é um dos nossos entes queridos que já tinha falecido. Então, quando alguém morre, ele não vai e volta. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz que porque os vivos, nós os vivos, sabemos que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E se lemos ainda o versículo 10 de Eclesiastes capítulo 9, ali diz que o amor, o ódio, o projeto, tudo quanto o homem tinha no seu pensamento para fazer, também ficou tudo entregue ao esquecimento. Não tem nada mais debaixo do sol que ele possa fazer, porque ele morreu. Acabou-se. Não acabou para sempre, mas acabou. Agora, por que não acabou para sempre? Porque um dia ele há de prestar conta para Deus. Um dia, esse homem que foi morto e entregue à terra, ao túmulo, irá se levantar para entregar uma conta a Deus. Eu e você, vivo hoje, devemos nos batalhar, lutar, para que Deus possa ter uma conta da nossa vida nas mãos deles, uma conta justa, uma conta que lhe agrade. Porque se nós andemos no pecado, se fizermos algo errados contra Deus, um dia vamos ajustar uma conta para Deus e não vai ser uma conta agradável. Então, se alguém morrer, ele está morto. Não volta mais à vida. Não vem para fazer ou dizer alguma coisa, não. Tudo ficou entregue ao esquecimento. Não tem mais sabedoria, não tem mais memória, não tem tudo. Porque Eclesiastes diz, para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento. Que é para o túmulo. Então tudo ficou entregue ao esquecimento. E no livro de Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10, Jó diz, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Porque Jó sabia de que quando o homem morrer, ele morreu, não tem nada mais. Ele foi revelado para Deus esse assunto. E segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 13, diz que porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque hoje vimos em várias religiões homens negando a eficácia, homens negando a palavra de Deus, pregando a falsa doutrina e enganando multidões, fazendo as pessoas crerem que quando você morre, você tem uma segunda oportunidade de viver. Ou que você vai para o céu diretamente, ou então você vai para o inferno, ou está ali no purgatório. Alguém agora intercedendo por você, para que Deus possa te receber no céu de braços abertos. Isso é mentira, isso não é a verdade. Isso não tem fundamento bíblico. A Bíblia diz que quando alguém morrer, ele morre. Ele só aguarda a ressurreição. A primeira ou a segunda ressurreição. Então hoje, se estamos vivos hoje, é hoje que temos de comunhar a Deus.
entregar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele possa nos perdoar, nos purificar e nos transformar. Mas não. As pessoas dizem, não, você tem uma segunda chance. Marquem a missa, fazem a missa do defunto, paguem para a missa intercedendo pelas pessoas que estão nos céus, ou no inferno, ou no purgatório, para que possam ter uma segunda chance. É mentira. Faz de você viver no pecado dia após dia, acreditando que quando você morre, então você tem uma segunda chance de viver outra vez. Agora eu lhe pergunto, se quando uma pessoa morre, porque Deus diz, você morre, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Então, se a alma que pecar, essa morrerá. Então, como é que você morre? E você tem uma segunda chance porque você está vivo. Então, você não morreu. Você está vivo, você não morreu. Como é que você pode receber a intercessão de pessoas para que você possa entrar no céu ou no inferno, saindo do purgatório? Então você está vivo, você não morreu. Então não existe a morte. E tudo isso começou no Éden, quando Deus disse para Adão e Eva, vocês podem comer de todos que estão no jardim, todos os frutos, mas no dia que vocês comerem da árvore de conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas a serpente, o demônio veio e disse, não, não é verdade. Vocês podem comerem de tudo e vocês não vão morrer. E eles comeram e não morreram no mesmo instante. Mas um dia veio ou vieram a morrer. E eles morreram. E hoje nós morremos. Só que esse pensamento, essas palavras de Satanás, levaram a que os homens desde a antiguidade até hoje acreditem que nós não morremos. Apenas o nosso corpo fica em descanso no túmulo e que uma outra entidade sai de nós vagueando por aí. É uma mentira que hoje está a levar muitos para um mundo onde não há a esperança. 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 16 diz, o único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra, poder eterno. Amém. Quem é esse que possui a imortalidade? Quem é esse que vive eternamente, desde séculos dos séculos e para sempre? Quem é esse que tem poder da vida, que é a própria vida? É o próprio Deus. Não tem outro. Ninguém pode viver eternamente. Deus, quando vier, na segunda vinda, quando Cristo voltar à terra, Ele dará aos santos a oportunidade da vida eterna. Ele dará a cada um a vida eterna. Deus é quem dá ao homem a vida eterna. Mas hoje ninguém tem a vida eterna. Nós somos condenados à morte. Cristo morreu na cruz e nos salvou. A salvação está à nossa disposição. Se obedecermos, viveremos para sempre. Se não obedecermos, morreremos também para sempre. Ali está a condição. Há uma possibilidade, é aceitar e obedecer. Assim como está no Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore comerás livremente, Adão e Eva. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E assim aconteceu com todos nós. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores, indignos de receber a vida eterna. Mas Deus nos presenteou com essa vida eterna, com a morte de Cristo na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte. Mas Romanos 6,23 ainda continua e diz que a vida eterna também é o dom gratuito de Deus.
através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aceita essa oportunidade. Não crê que alguém está vivo, aquele que já morreu? Não. Ele está morto. No livro de João, capítulo 11, verso 11 em diante, ali Jesus relata a questão da vida e morte de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus. Ele estava doente e morreu. E alguém disse para Jesus de que Lázaro já tinha morrido. E Jesus disse que o Lázaro tinha morrido ou adormecido, porque quem crê em Cristo não morre, mas adormece. Quando a Bíblia fala de que alguém morreu, ou que fala da morte, está a falar da morte eterna. Mas aos santos que viveram na graça de Deus, a Bíblia compara com a morte dele como um sono que daqui a pouco tempo vai ser acordado novamente, vai viver novamente. Não é um sono eterno, não é a morte eterna, mas é até logo, até breve. Por isso Jesus disse, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. E alguém pode perguntar, o que disse Lázaro quando Jesus o despertou do sono da morte? Ele disse que tinha estado no céu, no purgatório? Não. Ele nada relatou, porque em nenhum lugar ele esteve. Apenas adormeceu e apagou-se. Se ele estivesse no céu, ele contaria os cenários do céu. Se ele também tinha ido para o inferno, ele também, da mesma forma, contaria o que viu no inferno. Também da mesma forma do purgatório. Mas não. Ele simplesmente adormeceu. Você sabia que quando Cristo morreu, no domingo pela manhã, quando ele ressuscitou, alguém foi para tocá-lo? Maria, mas ele diz, mulher, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Jesus morreu na sexta-feira. No sábado ainda estava no túmulo. No domingo pela manhã ressuscitou. O anjo Gabriel veio do céu e chamou-lhe pelo nome, e ele levantou e saiu do túmulo. E Maria foi para tocá-lo, e ele disse, mulher, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Nem Jesus, quando morreu, foi para o céu diretamente, mas ele aguardou no túmulo a promessa da vida. E ele ressuscitou. Depois da ressurreição, foi para o céu no domingo pela manhã. Depois voltou novamente no mesmo dia e apareceu aos discípulos. Depois de ir para o céu entregar o sacrifício a Deus o Pai, voltou novamente e fez uma visita aos discípulos quando estavam reunidos e disse para eles, agora vocês podem me tocar e ver que sou eu. Porque o Espírito não tem carne nem osso, o qual podem ver que eu tenho. É assim que funciona. Se nem Jesus foi para o céu, como alguém vai para o céu quando morre? E você pode perguntar, então quando é que nós vamos para o céu? A Bíblia responde. A Bíblia responde. Quando alguém morre, alguém dorme no túmulo e permanece no túmulo até uma ordem. Jesus no capítulo 5, 28 e 29 de João diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então um dia todos que estiveram no túmulo irão ressurgir novamente. Dois grupos de pessoas. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação eterna. Para que nunca mais vivam, mas aqueles que obedeceram a Deus para viverem eternamente. E eu lhe pergunto, de qual lado você quer estar? Daqueles que querem viver para sempre?
Então você precisa obedecer e crer nas palavras de Deus. Mas se você também não quer obedecer a palavra de Deus, então você vai fazer parte da segunda ressurreição, da ressurreição para o juízo, para o final, o qual é doloroso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo diz que, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos que morreram na mensagem de Deus, na mensagem dos 3 anjos, que creram nas promessas de Cristo, irão ressuscitar na primeira ressurreição, para viverem eternamente. Em 1 Coríntios 15, 51 a 53, ainda o apóstolo Paulo diz que: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E é uma ressurreição de um corpo transformado. Ele diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, está a falar dos vivos, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando Cristo voltar, Ele achará na terra homens vivos, assim como também os mortos nos túmulos. Os mortos serão transformados quando ressuscitaram, e os vivos serão transformados num instante. Então, juntos, todos aqueles que são santos, quer vivos, quer mortos, irão ao encontro do Senhor nos ares. E aqueles que estiveram ainda mortos é porque não aceitaram a mensagem de Deus e permanecerão ali para ressuscitar na segunda ressurreição. E aqueles que estiveram vivos, mas que não creram na palavra de Deus, irão morrer com a pena de Deus. Vão permanecerem mortos até a segunda ressurreição. E todos agora vão ressuscitar para receber a sentença de Deus. Todos vão saber por que não foram salvos, por que não foram para os céus. E eles vão reconhecer que foi por causa dos pecados que eles tinham cometido e não se tinham arrependido. E vão morrer, e para sempre. Não vai ser uma morte simples, mas vai descer fogo e enxofre dos céus e vai consumir a todos. Meu amigo, hoje o mundo todo clama por socorro e pela misericórdia. Todos clamam e choram por nunca mais. Que o fulano já foi para nunca mais. Mas não é verdade. Há uma promessa da ressurreição. Há uma promessa de uma vida eterna. E Deus quer convidar você a aceitar essa promessa da vida eterna. Aceita Deus na tua vida. Você vai viver feliz. Você vai ver a esperança de uma vida feliz e eterna. Você tem essa possibilidade. Você tem essa oportunidade de aceitá-lo hoje. Porque amanhã você não sabe o que será. Amanhã é o futuro, o qual não está nas nossas mãos, mas nas mãos daquele que tem o controle do universo, o Senhor Todo-Poderoso. Então aceita Deus hoje e deixe que Ele guie a tua vida. Estuda, aprofunda nas palavras de Deus. Você encontra cada dia o tesouro que te traz a paz e a segurança. Fique com Deus e um forte abraço. Que Deus lhe abençoe e lhe dê uma vida feliz e uma vida de paz.